Bom, indo para a parte do código agora, ele foi implementado no Visual Code, na linguagem C Sharp. E aqui eu tenho aberto o arquivo do código e o arquivo da nossa base de dados. Esse é o arquivo já modificado, né, com pré-processamento. Ele consta com 314 dados, a maior parte deles são da DC, na verdade a maioria, né? E ele conta com duas colunas, o título dos filmes e a outra a classe deles. Então, bom, o algoritmo, antes da parte principal dele, ele tem definido duas funções. Essas duas funções vão ajudar na execução do Naive Bayes mais tarde. A primeira função é a conta palavras, ela retorna um inteiro que diz quantas palavras tem em uma determinada lista que a gente passar para ele. Então a gente pode passar uma lista, por exemplo, contendo, contendo os títulos da Marvel e ele vai contar quantas palavras tem nessa lista. E a outra lista, outro método, perdão, é o método acha em lista. Ele vai contar quantas vezes uma palavra específica aparece em uma lista. Então, por exemplo, ele vai contar quantas vezes a palavra Batman aparece na lista com as palavras da DC. Esses dois métodos vão ser utilizados mais para frente no Naive Bayes. Começando o programa, a gente tem aqui a definição das variáveis. Cabe ressaltar que se esse código for utilizado em algum outro ambiente, talvez seja necessário atualizar aqui o caminho do arquivo da base de dados, certo? E, bom, nessa parte de definição de variáveis, o programa vai criar três principais listas, né? A Word List, a Marvel List e a DC List. Essas listas, elas vêm da base de dados e a primeira diz a respeito de todos os títulos de filme, a segunda dos da Marvel e a terceira dos da DC, certo? E bom, indo para a parte de treinamento, né, do algoritmo, ao invés do treinamento dessa implementação ser feita de forma separada, então, por exemplo, 30% dos dados são sorteados e separados em alguma outra planilha e a gente usa eles aqui como base. Ao invés disso acontecer, como essa lista está completa, todas as vezes em que o programa for executar, ele vai selecionar 30% desses dados aleatoriamente, mantendo, lógico, uma proporção aí entre Marvel e DC, e ele vai utilizar esses 30% sorteado como a sua base de treino, né, para referência mais tarde. E isso é feito porque dessa forma a gente consegue analisar o programa e o algoritmo funcionando em situações muito mais diversas do que da outra forma. E bom, a partir daqui então a gente já tem tudo pronto para iniciar o cálculo do Naive Bayes. O cálculo do Naive Bayes não tem muito segredo, é apenas um cálculo probabilístico e aqui você pode ver de fato a fórmula aqui sendo executada, sendo calculada, e ele vai levar então em conta os dois métodos descritos anteriormente, o conta palavras, o acha em listas, e após realizar as somas e as probabilidades aqui, ele vai gerar duas variáveis, a probabilidade de si e a probabilidade de Marvel por título. Então, esses títulos que ele está lendo são aqueles 70% que sobraram. E ele vai lendo de um em um, calculando isso, e a maior probabilidade vai ser a característica definida para aquele título. Porém, aqui está a parte da alteração do código, que é o nosso sorteio ponderado. Nessa parte aqui, o algoritmo só vai entrar respeitando a respeitando o condicional descrito, né, que é do título inteiro ser uma novidade para o algoritmo, ele encontrar algumas dificuldades para classificar, e o sorteio é realizado, né? Então aqui os tickets são entregues, 3 e 2, né? 3 para o algoritmo de maior probabilidade, 2 para o de menor. O sorteio é realizado e as probabilidades atualizadas, somente quando a condição é satisfeita. No fim do sorteio, nós
separamos aqui em duas listas as predições do algoritmo e calculamos aqui a porcentagem de acertos dele, né? Aqui em cima nós podemos executar o algoritmo e, bom, esse algoritmo ele costuma demorar na primeira vez de 10 a 12 segundos para executar todo o código e retorna, como estamos utilizando a versão com sorteio, ele retorna um número entre 40% e 50% aproximadamente. Então a gente pode ficar executando aqui e todas as vezes em que a gente executar, ele vai selecionar uma base de treino diferente e a gente consegue verificar aqui o comportamento dele em diferentes contextos. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima.